Amém, queridos. Hebreus capítulo 13. Versículo de número 8, por gentileza. Eu quero louvar a Deus por uns corajosos, né? Que estiveram na habilidade ali, né? Estivemos ali junto com o cara bom de cerca ali, né? Cadê o Valdeci? Está na porta? Mas teve uns camaradas lá que eu vou falar para você, né? Umas lasquinhas ali, abençoada, né? Bem, e teve uns corajosos lá. E se você for ver o trabalho que foi feito lá, é um trabalho realmente que nos enche de orgulho, né? Por pessoas que entendem isso. E o Senhor, né? Olha o Valdeci ali, né? Os guerreiros, né, Valdeci? Guerreiros aí que estiveram à frente de uma jornada lá e tem certeza que saíram de lá satisfeitos, né? Saíram de lá felizes por ver, né? O que nós podemos fazer como igreja para o Senhor, né? Então, se você tem oportunidade, vai lá. Mesmo que você não consiga fazer muita coisa, você vai sair edificado de lá por você ver o que está acontecendo naquele lugar. Amém? Quero louvar a Deus por todos vocês que participaram. Foi uma bênção. No próximo sábado tem mais. O retiro começa antes, irmão. O retiro já começou. E o Senhor não é injusto para se esquecer do trabalho e da dedicação que evidenciamos para com o seu nome, enquanto servistes e ainda servis aos santos. Então, enquanto nós estamos servindo a igreja, nós estamos servindo o dono da igreja. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. A igreja tem um dono, irmão. E nós não fazemos para o pastor A, para o pastor B, nós fazemos para o Senhor. E o Senhor é galardoador. Ele sabe recompensar. Sabe, ele sabe. Quantas vezes aqui envolvido com tantas coisas para resolver, eu deixava, sabe? Muitas coisas combatendo ali, muitas coisas que eu tinha de obrigação para resolver. Dados os momentos eu larguei tudo e ia atrás, que a igreja estava recomeçando lá na Rua Amazonas, tinha problema com o som, reverberação, tinha que reformar todas as salas de aula, jogamos aquilo tudo para o chão, tiramos 4 F4000 carregada de coisas lá. Tem pessoas dessa época que lembram disso. Fizemos uma limpeza e vamos recomeçar. E eu abri mão de muitas coisas e fui atrás de algumas coisas. Eu estava lá envolvido, né? Era para estar com a cabeça talvez preocupada com as minhas coisas. Mas a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estava lá em Macaubal vendo uma acústica de uma igreja, que a gente estava com um problema de acústica, me liga um cliente. Fala: Veronese, sabe aquele produto assim, assim, assim que você enviou para mim? Eu falei: sei perfeitamente. Ele falou: manda para mim uma carga. Sabe isso? Sabe, querido? Deus sabe da sua necessidade. E lá na palavra em Filipenses vai falar que Ele supre em glória as nossas necessidades. Mas muitas vezes, se a gente não entender algumas coisas que... Já estou pregando, amém? É essa a mensagem, pastor? Que mensagem? A mensagem é essa, irmão, é automática, né? Ela vai fluindo. Mas você vai entender que muitas vezes, para nós termos o entendimento acerca disso, é necessário fazer uma reflexão do seu ano de 2026, que diga assim, que está apenas começando. Então assim, o meu 2026 está apenas começando. Agora vamos lá. Jesus Cristo, Jesus é o mesmo. Você consegue entender isso? Diga assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não, você vai entender melhor.
Jesus Cristo ontem fez milagres, hoje faz milagres e eternamente vai continuar fazendo milagres. Jesus Cristo antes curava, hoje cura e eternamente vai continuar curando. Jesus Cristo antes libertava, hoje liberta e ele vai continuar libertando. Jesus Cristo salva antes, hoje e vai continuar salvando. Eu posso acrescentar tantas coisas aqui. Diga assim, só para resumir, Jesus Cristo é o mesmo. Ele não precisa de mudanças. Mas eu não posso ser o mesmo. Porque senão não vai ter progresso. Se eu for o mesmo de 2025, não tem como eu esperar um 2026 diferente. Quem está entendendo? Jesus Cristo é o mesmo, mas eu estou passando por um aperfeiçoamento, diz a palavra. Tenho por certo, diz o apóstolo Paulo, que aquele que começou a boa obra, a obra que ele começou na minha e na sua vida, diga assim, é uma boa obra. Mas ele começou em dado momento essa obra, mas ele ainda não a completou. E tem uns que demoram um pouco mais, se não entender algumas coisas que nós vamos tentar passar para você na medida que o Senhor permitir. Eu posso ser o mesmo em 2027. Eu posso ser o mesmo em 2028, só que eu não posso ser o mesmo. Porque se eu estou passando por um aperfeiçoamento, eu tenho que ser melhor em 2026. Embora o meu Deus é o mesmo, nele não há sombra de dúvida nem variação, mas eu preciso rever algumas veredas, rever algumas situações que eu não consegui atingir o objetivo, que eu vi que fiquei a desejar em algumas coisas. Não aconteceram alguns milagres que talvez eu esperava que acontecessem. Não se abriram algumas portas que eu esperava que elas viessem a abrir. Eu não tive a mesma, sabe, a mesma colheita, eu não tive o mesmo, sabe, eu não consegui alcançar os mesmos objetivos, eu não consegui cumprir as mesmas cotas que eu talvez almejava, que eu talvez no início do ano eu estabeleci como meta, e talvez eu não alcancei essas metas. Mas talvez eu não entendi algumas coisas que no decorrer de 2025 era para ter deixado elas. E talvez eu não deixei. Porque o novo vem quando eu abro mão do velho. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Quando eu fico observando, quando eu fico, sabe, não, está falando claro, não considereis. Se eu ficar considerando as coisas velhas, as coisas antigas, e colocar toda a consideração nelas, e não abrir mão de algumas delas, eu não vou mudar, eu vou continuar o mesmo. E ele está falando assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova, que logo sairá à luz. Porventura não compreendereis? Então nós temos que ter uma compreensão. Diga assim, Deus é Deus de coisas novas. E Deus tem coisas novas para mim e para você no ano de 2026. Deus tem, sabe? Deus continua tendo, querido. Deus quer que você seja a cabeça e não seja a cauda. Tenha para emprestar e não tome emprestado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pastor, mas eu estou com medo. Você vai deixar esse medo aqui hoje. Eu estou com medo do governo. Que governo? O nosso governo é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. O céu governa sobre a terra. Ele estabelece rei e tira reis. Ele permite, irmão, até determinado momento, mas depois ele fala, olha, nem que for necessário colocar um anzol no teu nariz. Então, querido, não temas. Agora, algumas coisas eu preciso entender. Quem quer ser o mesmo que foi em 2025, em 2026? Quem quer viver algo novo? Quem quer viver algo extraordinário? Então eu preciso entender que Jesus pode ser o mesmo e vai ser o mesmo, mas eu não posso ser o mesmo. Eu me fiz entender até aqui? Nós vamos entender algumas coisas aqui. Que talvez a minha visão espiritual,
Eu não vou estar falando sobre visão física, embora o texto ele demanda algo dessa natureza, mas eu vou partir para o campo de visão espiritual. Tem coisas que cegam a minha visão, ou não me permite ver o novo, se eu não romper, se não houver um rompimento com algumas coisas. Eu quero tratar disso de forma física, de forma física, de forma individual. Você de forma individual e nós como igreja. Digo assim, individual e coletivo, como igreja. Em duas passagens aqui, para você viver o novo de Deus no ano de 2026. Para você viver experiências maiores no ano de 2026. Não só dentro da igreja, mas dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento, onde você de alguma forma está inserido, ou onde o Senhor quer que você seja, naquele lugar que Ele tem te colocado ali, você seja um testemunho vivo da capacidade que Ele tem de fazer você ser um luzeiro ali, das pessoas olharem para você e falar, tem coisa diferente na tua vida, parece que eu não consigo entender, mas você é diferente. Não? Estou vendo que 98%, Pedro, ainda quer ser o mesmo de 2025. Mas eu vou repetir. 2026, Deus quer que você realmente seja um farol, você seja um referencial, você possa ser alguém que as pessoas falam, olha, eu não sei o que acontece com você, mas tem alguma coisa diferente em você. Porque você vai conseguir enxergar o que talvez outros não estão enxergando. Você vai ter uma visão espiritual aberta, um entendimento aberto. Só que você não pode se identificar com algumas coisas que te linkam a elas, te prendem a elas. Se eu não abrir mão de algumas coisas, irmãos, não espere resultados diferentes usando os mesmos caminhos. Eu não vou acessar um destino diferente usando as mesmas estradas. Deus tem coisas novas. Está todo mundo achando que tem pegadinha. Não tem pegadinha na mensagem. A mensagem ela consiste em você entender que eu não posso ser o mesmo. Mas Jesus é o mesmo. É o mesmo que fez um dia um rebuliço na vida de vários homens que entenderam que precisava ter uma atitude. Eu mesmo não aceito mais da forma que estou e vou me mover, e eu vou buscar, eu vou pagar um preço, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me mover de forma diferente. Eu quero alcançar aquilo que eu ainda não alcancei. Eu quero ver o Senhor fazer aquilo que Ele ainda não fez. Eu quero, eu almejo, eu desejo, eu não abro mão. Esse ano é o ano da minha maior conquista, esse ano é o ano da minha maior vitória. Esse ano eu tenho um objetivo, esse ano eu tenho uma meta, esse ano eu vou romper, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou fazer diferença. Ou não. Mas você vai pegar, com certeza, né, esse entendimento e você vai colocar em prática e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 1. De número o quê, pastor? De número 10. Marcos, capítulo 10. Versículo de número 46. Deus tem algo novo para nós. Diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Ele estava fazendo o quê? Mendigando. Era um mendigo, ele necessitava, ele carecia, ele não tinha outro sustento a não ser a esmola. Ele era dependente de receber alguma esmola para sobreviver.
Ele era colocado em determinado local, ele tinha uma autorização para mendigar, e ele estava ali, o dia a dia dele era esse, mendigar, para ele poder sobreviver. Ele estava sentado junto ao caminho, na prática de ser um mendigo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Muda para RA, por favor, nesse mesmo versículo. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? Não, a RA, isso. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, diga assim, que eu torne a ver. Diga assim, que eu torne a ver. Pela terceira vez, para você não esquecer isso, que eu torne a ver. Continua, por favor. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora, ou na outra tradução aí que estávamos seguindo ela, e seguia Jesus pelo caminho. Antes ele estava assentado à beira do caminho, na prática de estar mendigando, para que ele pudesse então ali de alguma forma ter o seu sustento. Mas ele tinha uma capa, e essa capa, ela dava uma permissão para que ele esmolasse. Essa capa era uma permissão que o império concedia, para que ele pudesse viver, para que ele pudesse praticar ali, aquele seu ofício de mendigo. Mas essa capa, ela tem aí em si algumas referências, na realidade, ela está relacionada a pelo menos duas coisas. Além dessa que eu já informei, que era como que uma autorização para ele praticar ali a arte de ser um mendigo. Mas essa capa, durante o dia, no dia, essa capa era estendida onde ele estava à beira do caminho, e em cima dessa capa ali, ele recebia então ali os donativos, as esmolas. Então essa capa durante o dia, ela servia ali para que ele pudesse de alguma forma ter o seu sustento. Essa capa durante o dia aberta era o local que ele recebia as esmolas. Então ela está totalmente ligada, ela está totalmente relacionada ao sustento daquele mendigo. Quando ela era aberta e colocada ali, ele estava então pedindo alguma esmola, e as pessoas iam depositando aquelas esmolas ali. Então fala assim, durante o dia, a capa representava o seu sustento, mas durante a noite não. Durante a noite aquela capa já não estava mais aberta. Aquela capa estava dobrada sobre ele, e ela ali então a sua proteção. Servia como seu sustento, e servia também como a sua proteção do frio, das intempéries, de tudo que pudesse ali de alguma forma, como um mendigo. Então ele se protegia. Então a capa significava o sustento, diga comigo, o sustento e a proteção. Agora falando um pouco de uma história secular, eu não estou dizendo para você que é uma história bíblica, uma história secular. Há uma afirmação sobre quem é esse homem, Bartimeu, o filho de Timeu. Então não é, estou dizendo para você, essa história é verídica, essa história de fato, ela é fidedigna. É uma história que tem, como tantas histórias, a respeito do pai de Bartimeu. O pai de Bartimeu, Timeu, Bar, filho, Timeu é o nome do pai. Por que está falando sobre essa personagem? Diz uma história, uma lenda, um conto, que esse Timeu foi um general. E esse general, em dado momento,
Aleluia. Fica tranquilo, respira. Amém. Em dado momento, querido, quando o Império Romano tomou o controle ali, segundo essa história, diz que esse Timeu ele se rebelou, ele se revoltou. Por quê? Porque o seu soldo, né? E também ali os seus bens foram confiscados pelo Império. E ele passou a ser um cara revoltoso, um cara que se revoltou contra aquilo. E pelo fato dele se revoltar contra aquilo, ele estava fazendo algumas rebeliões. E ele então foi além de ter os seus bens todos confiscados, ele foi preso, morto. E para que o filho dele, essa interpretação está ligada a essa questão de tornou a ver. Por isso que eu fiz questão de mudar, porque você só torna a ver se um dia você já viu. Não tem como eu tornar a ver se eu nunca vi. Então, de acordo com essa interpretação dele tornou a ver, de alguns evangelistas que tem aí nos evangelhos, então tem essa história. Que então, para que o filho dele não seguisse o exemplo do pai, ei queridos, eu estou falando para vocês que isso é uma história, tudo bem até aqui? Consegue entender assim? Então diz, segundo essa história, que então para que o filho dele não seguisse os passos dele, não fizesse conforme o pai, não fosse um rebelde como o pai, então eles cegaram ele. E ele passou a ser cego por isso. Mas esse homem, em dado momento da história, eu não sei quantos anos ele viveu na prática da mendicância. Eu não sei quantos anos ele esteve à beira do caminho ali, a Bíblia não me informa isso. Eu não sei quantos anos ele esteve numa situação que talvez ele se conformou. Quem você é? Eu sou um mendigo. O que é o teu sustento? É a esmola. O que é a tua proteção? É minha capa. Tudo para ele era aquela capa. Quem está entendendo? Aquela capa representava tudo que ele tinha. Mas um dia, assim como você, ele ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Só que quando ele ouviu falar de Jesus, não foi assim, Jesus, e Jesus falou, vem cá. Não, ele começou a clamar, ele começou a clamar, mas tinha, querido, tem oposição no teu caminho, em alguma área? Você enfrenta alguma oposição? Ali tinha uma multidão que queria falar para ele, rapaz, você está incomodando. Você não percebe? Você está incomodando. Mas quando falava para ele, você está incomodando, ei, ele tinha um plano, ele tinha um objetivo. Ele sabia que ali estava a solução. Ele sabia o que é que de fato ele queria. Olha, eu sei que ele pode fazer algo na minha vida, eu sei que ele pode mudar a minha sorte. Eu sei que ele pode resolver todos os meus problemas. Eu sei disso. E ele começou a gritar cada vez mais alto, clamar cada vez mais alto. As pessoas repreendiam ele e ele gritava mais alto. As pessoas repreendiam ele e ele clamava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por um momento ele não foi ouvido. Mas em dado momento Jesus falou, manda chamar ele. Talvez ele vai te chamar hoje aqui nessa noite. Chama ele. Mas quando ele teve uma oportunidade, irmãos, quando ele clamou, clama e responder-te-ei. Ei, querido, continua clamando. Se ele ainda não te respondeu, ele vai te responder. Mas talvez ele já te respondeu, mas você não entendeu que você tinha que deixar alguma coisa. O que está o segredo? Porque quando ele ouviu Jesus falar, chama ele. As pessoas chegaram para ele, olha, tem bom ânimo que ele te chama. Ele então deu um salto, cego. Se colocou de pé. E ele falou, é hoje. É hoje. É hoje. Só que, querido, aquela capa identificava ele. A identidade dele estava totalmente relacionada com aquela capa. Ele e a capa se misturavam. A capa dizia totalmente quem ele era. No que é que realmente ele tinha o seu sustento, qual era a proteção dele. E ele falou, a partir de hoje não. Porque se eu não me desvencilhar dessa capa, eu vou carregar uma identidade, que eu ainda sou um mendigo. Que eu ainda dependo de esmola. Que a minha proteção ainda é essa capa. Então ele abriu mão daquilo ali, irmãos. Quem está conseguindo me entender? Ele abriu mão daquilo ali porque falou, agora o meu sustento é ele. Porque sabe o que significa deixar a capa? A partir de então, agora, ele tinha que arrumar um emprego. Ou não?
A partir de então, ele não tinha mais como ser alguém que ia praticar esmola. Ele tinha que ter um outro tipo de sustento, mas ele está falando, eu sei que ele vai me sustentar, eu sei que ele tem um caminho para mim, eu sei que ele tem algo novo para mim, então eu estou rompendo com esse passado, eu estou rompendo com essa identidade de mendigo. Ei, querido, você é herdeiro de Deus, e tem herdeiro de Deus, filho de Deus, vivendo como se fosse mendigo. Senhor, me dá uma esmolinha. Não, querido, Deus tem, sabe, o melhor da terra. Deus tem, sabe, querido, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Você é filho, você é herdeiro. Então em Cristo, querido, nós herdamos, nós somos herdeiros das promessas que Deus prometeu a Abraão. Só que se nós nos identificarmos ainda como, sabe, parece que a gente é o coitadinho de Jesus. Não, querido, essa capa tem que ser deixada, essa autocomiseração. Parece que para mim não dá certo, parece que tudo concorre contra a minha vida. Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Senhor, larga essa capa. Você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Mas se eu não romper com algumas coisas que me identificam com aquilo, sabe, me identifica, o que identificava esse homem com aquilo que ele praticava? A capa. E tem pessoas, queridos, eu já vi pessoas boas de Deus, que vieram para Jesus e entenderam, mas o cara está preso numa aposentadoria, vivendo amaziado, porque não pode perder a aposentadoria, porque não crê que Jesus pode ser o sustento dela. Já vi outras pessoas com tantas coisas dessa natureza, que as pessoas não se desvencilham do velho, e nunca conseguem acessar o novo. Ei, Deus tem o novo. Sabe o que ele diz na sua palavra? Ele diz claramente, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu não consigo acessar o novo, se eu não romper com o velho. Teve muitas coisas que eu tive que romper, que eu tive que deixar, que eu tive que abrir mão, para que eu pudesse então acessar o novo. E tem algumas que eu ainda preciso fazer. E talvez Deus vai falar com você algumas coisas aí, que talvez você está tão preso nisso, que Deus tem coisas novas para você, mas você não consegue, sabe? Porque você pode dar um nome que você quiser para a sua capa. Talvez a sua capa é outra coisa, mas o Senhor quer fazer algo novo na minha e na sua vida. Você consegue entender isso? Agora deixa eu te contar outra história aqui, que essa é um pouco mais difícil de pregar, mas necessária para os dias de hoje. Até pelo fato do que a irmã estava comentando aqui no testemunho. Querido, nós temos que ter um cuidado muito grande. Nós estávamos falando um pouco sobre isso, com a liderança hoje pela manhã ali, no salão, né? Teve uma reunião de liderança. Muitas vezes, querido, se a gente não atentar para isso, a gente acaba tendo algum problema como Esaú e Jacó. Uma guerra entre irmãos. E a gente começa, sabe, se a gente não tomar um certo cuidado, ter problemas onde não está o problema. Porque, amados, não queira perfeição num lugar onde estão passando por aperfeiçoamento. Eu não sou perfeito, porque Ele é o mesmo, mas eu preciso de um aperfeiçoamento diário. Tem pessoas que demoram um pouco mais, é verdade. Mas, querido, não tem perfeição em algo que ainda não está completo. Só que eu tenho que entender isso. Eu tenho que muitas vezes andar uma milha a mais, eu tenho que muitas vezes levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem várias coisas, mas Esaú, certa feita, queria matar o Jacó. Então a guerra deles ali, sabe, era uma guerra entre irmãos, até que eles entenderam, e ele passou então de Jacó para ser Israel, aquele que luta com Deus. Aquele que luta com Deus, não luta contra o irmão. Quem luta com Deus, luta para fazer o irmão crescer. Quem luta com Deus, quer edificar o irmão. Quem luta com Deus, quer que o irmão, sabe? Quer que o irmão, de fato, esteja voando. Então, querido, quando Deus transformou o Jacó em Israel, ele entendeu, eu luto com Deus. Se eu luto com Deus, eu quero o que Deus quer. Eu gosto do que Deus gosta. E aí não tem luta entre irmãos. Agora, olha o que acontece aqui, querido. Tira agora o pastor Marcos, tira agora o pastor Veronese, tira... Agora é o pastor Jesus que vai assumir aqui. E olha o que vai acontecer aqui. O pastor Jesus, ele vai começar a pregar uma mensagem para os discípulos. Tudo bem ou não? O pastor Jesus vai começar uma mensagem aqui para os discípulos dele. Eu posso usar isso de forma apenas como representação, mas esse fato aqui foi real.
Aqui vamos fazer uma representação. Vamos supor que Jesus está aqui agora e ele está pregando para os discípulos. Olha o que acontece aqui, capítulo 8. Só uma informação importante, ele havia acabado de multiplicar pão e peixe. Aqui é a segunda multiplicação de pão e peixe, terminou a segunda multiplicação de pães. Posso dar certo, senão a minha esposa depois ela me corrige lá em casa. Diga assim, é pães. Segunda multiplicação de pães e peixes. Acabado, querido, Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele faz milagre ainda hoje. Mas aqui ele tinha acabado de fazer o segundo milagre, de uma necessidade de multiplicar pães. E olha o que acontece aqui, capítulo 8. A partir do versículo de número 10. E entrando logo no barco, com os seus discípulos, Jesus entrando no barco com os seus discípulos. Quem é o discípulo dele aqui? Mas só quem tem certeza mesmo. Tem que perguntar assim. Ainda assim deu um número pequeno. Mas Deus vai fazer a obra. Nós estamos passando por um aperfeiçoamento. Aleluia. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus, olha, presta atenção no contexto. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, com Jesus. Jesus passou por essas coisas também. Pedindo-lhe para o tentarem, olha que coisa interessante. Quer ser pastor? Quer ser líder? Bem-vindo ao clube. Né? Mas é o pastor Jesus aí, aleluia. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando, olha isso, irmão. Ei, querido, tem hora que tem que suspirar, irmão. Respira, conta até 10. Sabe, não toma essas decisões precipitadas. Você vai entender, isso faz parte da mensagem. Tem pessoa que primeiro faz, depois pensa. Né? Aqui não, olha lá. Ó, suspirando, diga assim, profundamente. Você consegue fazer isso aí agora, suspirar profundamente? Você está passando por uma situação ali que está te instigando, está te espremendo, está te tentando, está querendo fazer você ser o velho lá atrás, o velho homem, está querendo fazer a carne ressuscitar. Então aqui Jesus está sendo oprimido, tentado, ele está sendo ali questionado, ele está sendo ali arguido, mas ele, diga assim comigo, ele suspira profundamente. Nós precisamos disso. E suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ele deixou ali aqueles fariseus que estavam ali oprimindo ele, que estavam ali questionando ele. Querido, não perca tempo com essas coisas. Tem uma obra a ser feita. Vai ter, sempre teve, se teve com Jesus. Você vai esperar que não vai ter no seu ministério, que não vai ter na igreja. Querido, vai ter. Não quero ser profeta de mau agouro. O problema não é ter, é como você lida com isso. E nós vamos aprender isso nessa noite em nome de Jesus. E deixando-os, ou seja, o meu foco não é aqui, meu objetivo não é esse, eu não vou perder tempo com isso, vou respirar, eu vou, e vou mudar o cenário, eu vou para outro cenário, eu vou mudar de cena. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Diga assim comigo, e eles esqueceram de levar pão. Querido, Deus já tinha suprido a necessidade de pães 2 vezes, para multidão de pessoas, e tinha sobrado, você vai ver aqui, mas eles estão ali agora preocupados, eles não levaram pão, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão, quantos pães? 1 pão, continua a leitura. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tende olhos e não vedes,
e tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000 homens, homens é por minha conta, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe, diga comigo, um cego. E rogaram-lhe que o tocasse. Continua. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Continua. E mandou-os para sua casa, dizendo: não entreis na aldeia. Presta atenção aqui agora, querido, que eu quero ser bem objetivo nisso, que é chato, não é legal. Mas é algo que precisa ser tratado. Amados, muitas vezes o pastor pode estar falando, assim como Jesus está falando de algo, que tem uma motivação: te fazer não entrar muitas vezes em laços, em circunstâncias como essa dos fariseus aí, de Herodes, que era hipocrisia, que era uma religião falsa, era uma coisa que eles faziam, sabe, eles falavam, mas não faziam, eles queriam que os outros fizessem, mas eles mesmos não faziam, era hipocrisia. E quando Jesus está falando, cuidado, guardai-vos desse fermento dos fariseus, desse fermento de Herodes, não tinha nada a ver com o pão. Quem consegue entender isso? Só que está ali Jesus querendo ensinar eles, porque o próprio Jesus está passando ali por algo dessa natureza com os fariseus. Ele está sendo arguido ali, está sendo questionado ali. E ele então usa essa linguagem para falar: guardai-vos disso, toma cuidado com isso. Deus está discipulando, Deus está fazendo o que com a igreja? Nos fazendo passar por um aperfeiçoamento. E tem pessoas, irmãos, que são dessa natureza que você viu aí. Eles não pensam, mas eles abrem a boca e não faz como Jesus fez lá, que ele suspirou profundamente, ele pensou bem, e deu uma resposta ali, e saiu de cena, e foi fazer o que de fato é necessário ser feito. Eu não vou perder tempo com picuinha, eu não vou perder tempo com disse-me-disse, eu não vou ficar aqui perdendo tempo com isso, não. Agora, o que acontece com ele? Sabe por que ele está falando isso? Sabe por que o pastor está falando isso? Sabe por que está acontecendo isso? É porque nós não trouxemos pão. Sabe o que é isso? É porque ele está falando isso, sabe, apenas com um pretexto de... Querido, tem pessoas que estão tão armadas, que elas pensam que tudo está concorrendo contra ela, ainda que Jesus está querendo fazer o quê? Fazer o bem. Agora, você imagina um pastor falar o que Jesus falou para eles ali: vocês estão cegos? Uma geração mimimi como a gente tem nos dias de hoje, irmão. Uma geração Nutella, vocês me desculpem a minha franqueza. Qualquer coisinha a pessoa embirra, qualquer coisinha a pessoa está falando em sair de igreja, qualquer coisinha, sabe, irmão? Nós precisamos crescer, amadurecer e entender que o que Deus tem para nós, querido, é sempre o bem, é sempre o melhor, é sempre... Agora, olha o que significa isso aqui. Ele está dizendo assim: e o mandou-os para a sua casa, dizendo: não entreis na aldeia. Diga comigo, não entreis na aldeia. Agora presta atenção nisso. Essa aldeia aqui, eu fiz alguma coisa bem rasa aqui, bem superficial. Na realidade, arrazoar aqui é discutir, argumentar, expor razões, pontos de vista. A pessoa sempre fala: mas é relativo. Mas a Bíblia fala: mas não sei o que, mas não sei o que. A pessoa não recebe a palavra. Eu estava falando ontem sobre isso, sobre o Jorge ali, ó. Ele está aqui. Eu fui na casa do Jorge há um tempo atrás. Falamos ou não sobre isso ontem? Falamos ontem sobre isso. Querido, não tinha como falar com o Jorge. Tinha. Tudo que você falava com ele arrazoava, ele rebatia, ele questionava, ele tinha uma opinião. E tem pessoas, querido, que não recebem o novo, não recebem um novo caminho, não recebem uma nova direção, porque ele não está pronto para ouvir. Ele está pronto para
falar, para questionar, para argumentar. E Jesus está querendo fazer a obra ali. É Jesus que está fazendo a obra ali. Só que as pessoas não aceitam. Então, uma das aldeias, está dizendo aqui, né? E mandou-os para sua casa dizendo, não entreis na aldeia. É a aldeia do questionamento. Tem pessoas que questionam tudo e todos, mas não ouvem o que a palavra na realidade está falando. A palavra está sendo clara, irmão. A palavra está falando sobre uma coisa clara, mas eles estão entendendo de alguma forma que aquilo de alguma forma é algo para eles questionar. Questiona tudo na igreja, questiona uma série de coisas. Amém? Tem outra aldeia aqui. É aquela aldeia da mania de perseguição. Parece que sempre a pessoa está sendo perseguida. Parece que sempre está tendo alguma coisa ali, está tendo algum, sabe, alguma coisa contra mim, sabe, eu não aguento mais, o povo está tudo me olhando, você ouviu aqui agora há pouco. Mas talvez não é que as pessoas estão olhando, a pessoa não está bem. Aí ela acha que todo mundo, Jesus passou por isso, o que vai sobrar para mim? Eu não estou bem, parece que todo mundo está me olhando de uma forma que está me reprovando. Não, querido, você não está se aceitando. Você mesmo está com mania de perseguição. Então parece, sabe, você vai falar qualquer assunto, a pessoa está armada. O senhor está falando isso por causa disso. Pastor, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, é para não acontecer. Você está aqui? Agora, o que nós precisamos, querido? Para crescer como igreja, para crescer como família, para crescer. Eu estive agora segunda e terça-feira, essa que passou agora. Nós estamos no domingo, nessa segunda passada e terça, numa empresa aqui da região, que em 11 anos, eles alcançaram um patamar que muitas indústrias de 20, 30, 40 anos aí, do mesmo segmento, não conseguiram alcançar. Presta atenção nisso. 2026 pode ser o melhor ano da sua vida. No seu casamento, em tudo que você tiver como relacionamento, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, sabe, com tudo. Mas, querido, aprenda isso. A questão dessa empresa que eu estou dizendo, 11 anos, hoje é uma das empresas que emprega mais tecnologia no segmento que eles estão inseridos do que qualquer uma a nível de Brasil. Eles colocam máquinas para funcionar onde ninguém ainda sabe daquela máquina e tem muitos outros industriais indo lá na fábrica deles, concorrentes até, para saber como que eles conseguiram. Mas chega lá, olha tudo aquilo e fala, isso aqui é muito difícil, isso aqui acho que não é para mim não, e desiste. Por quê? Eles pegam um engenheiro, eles pegam pessoas capacitadas, mesmo de outras regiões, levam para a China, produzem um equipamento para aquilo que eles necessitam ali naquele segmento, que é praticamente algo ali manual. Ninguém opera de outra forma. E eles conseguem uma tecnologia, eles conseguem laboratório, eles conseguem tantas coisas que eles hoje se destacam como um dos referenciais a nível de Brasil. Agora lá tem 3 irmãos, diga comigo, 3 irmãos. Quantos irmãos? Esses 3 irmãos ainda não são crentes, ainda não são. Mas eles têm atitudes que nós podemos aprender com eles. Porque os 3 irmãos, querido, um cuida da parte comercial, outro cuida da parte financeira, e o outro cuida da parte industrial, financeira e comercial. Presta atenção nisso. Mas você vê a humildade dos caras, e a unidade deles, cada um respeitando o lugar do outro. Muitas vezes é isso que a igreja precisa, querido, respeitar um ao outro, respeitar o lugar do outro, entender o momento do outro, entender o que o outro está passando, e muitas vezes, que é difícil mesmo, mas entender, sabe, ser muitas vezes, mas não compactuar, mas ser alguém que vai ajudar a levantar, ajudar a edificar, sabe, não de alguma forma. Agora esses 3 irmãos, eles cumprem um propósito, mesmo não sendo crentes, falam de Deus. É tremenda a convenção deles, você chora, entra em contato com a sua família, enfim, 2 anos que eu participo, a minha esposa está aqui, a gente, num momento ali, manda lá, eles fazem algo aí
para se conectar com a tua família, que você chora, manda mensagem, manda foto, faz álbum, faz um monte de coisa. Agora, entre eles, Pedro, tem um detalhe. Sabe o que tem entre eles? Mesmo sendo ímpios ainda, mas têm ouvido a palavra, com certeza, eu creio que Deus tem um propósito e os planos de Deus não podem ser frustrados, eles têm unidade. Eles não lutam entre si, eles se juntam e lutam juntos pela empresa. A igreja, querido, quando ela se une e luta junto pelo reino, ninguém segura. Então o teu irmão, a tua irmã não é o teu inimigo, não é tua inimiga. O teu marido, a tua esposa não é teu inimigo, a tua inimiga. Só que se a gente não prestar atenção, a gente começa a arrazoar. A Angélica abre a boca. Meu Deus, não, Angélica não. Mas não liga o cérebro. Ixi. Depois ela me pega. Muitas vezes é assim, irmão. A igreja é uma bênção. O reino de Deus é uma bênção. Mas vai ter momentos que você tem que se desviar. Você tem que respirar profundamente. Sabe? Contar até 10. Se não contar até 10, você está armado ainda, conta até 20. Contou até 20, não está armado ainda, querido? Procura, chama a pessoa, fala, vamos conversar, só nós dois. Eu preciso conversar com você. Talvez no dia ali não dá. Talvez naquele dia ali o negócio está azedo. Tem pessoas que não vieram hoje por causa de... porque ainda não aprendeu a lidar com essas coisas. Mas era para você estar aqui. Porque enquanto isso não é deixado, essa aldeia, não volte para essa aldeia. Enquanto eu não abandono essa aldeia, irmão, isso vai repetir na minha vida, no meu casamento, nos meus relacionamentos e em tudo que eu for fazer, sabe? Se eu não aprender a me relacionar com o diferente, você está entendendo ou não? É fácil pregar isso? Se não é fácil ouvir, imagina pregar. Mas, querido, a igreja vai crescer. Mas a igreja primitiva crescia porque eles tinham comunhão. Eles tinham unidade. E sabe o que eu vejo nesses irmãos lá? Muitos falaram, o segredo é isso, o segredo é aquilo, o segredo é aquilo, o segredo não, o segredo é simples, é o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Porque ali o Senhor ordena. Deus tem bênção para esse lugar. Deus tem bênção para o seu casamento. Deus tem bênção para a sua empresa. Deus tem bênção para nós, irmãos. Só que nós precisamos entender essas coisas, sabe? Tem coisas assim, que está me cegando. O que está me cegando? Justamente essas aldeias. Essas aldeias muitas vezes podem nos cegar. E aí começa a ter um problema. Por quê? Quando o cego Bartimeu deixou alguma coisa, deixou capa, e aqui eles estão deixando a aldeia. O próprio Jesus falou, não volte para essa aldeia. Tem aldeia, querido, que pode representar muitas coisas na sua vida. Você volta para essa aldeia, você vai cair de novo. Você volta para essa aldeia de amizades, você vai ter problemas dessa área que você está fugindo dela. Tem aldeias de várias maneiras aqui, eu não quero entrar em muitos detalhes. Mas aqui, se eu não romper com a capa e não romper com algumas aldeias, que é muitas vezes meu temperamento explosivo, eu tenho que tratar isso, irmão. Então a pessoa se torna insuportável. Aí não tem lugar bom. Aí parece que tudo é ruim, não é. É porque essa aldeia me escraviza e eu não consigo. Você está aqui. Fica de pé que eu quero orar. Vou contar uma história rápida para você. Eu preciso orar e eu vou terminar o horário. Eu tinha uma situação há um tempo atrás, há um bom tempo atrás. Tem muita gente nova aqui, eu contei isso faz bastante tempo. Eu tinha uma situação bem lá atrás, isso já tem aí os seus 15 anos para mais.
que tinha uma pessoa que ela queria saber tudo a respeito da minha vida. Eu comprava uma casa, ela ia lá rodear a casa para ver que tipo de casa que era. Comprava um carro, ela era desse jeito. E era uma perseguição, era um negócio doentio. E sem contar que vira e mexe, ela estava em rodas de amigos do mesmo segmento aí, falando a meu respeito, coisas boas. E aquilo mexia comigo, aquilo me deixava... E a pessoa falava, eu falava, mas também, mas isso e aquilo outro, eu falava, mas isso e aquilo outro, respondia à altura. Mas chegou um tempo, irmãos, que a pessoa vinha mandar recado. Sabe, Jesus não está sendo aí pelos fariseus aí, né, questionado ali sobre um sinal. Então muitas vezes você vai ser provado, para ser aprovado. E vinham essas questões. Aí em dado momento veio um abençoado lá, um enviado, né, vamos dizer assim. E eu falava para a pessoa assim, fala para ele que eu mandei um abraço para ele. Eu quero o melhor para ele, que ele cresça, que ele prospere. Eu não era nem crente. Que tudo dê certo na vida dele. Passou um tempo, vinha outra mensagem, e eu mandava um abraço para ele. Fala para ele, eu mandei um abraço para ele, que Deus abençoe ele, que Deus prospere o trabalho dele. Passou mais um tempo, irmão. Esse camarada estava lá no Amapá. E ele não sabia direito algumas coisas lá. Estava meio perdidão. Ele estava meio fora do ramo. E eu vi que ele estava no lugar errado, tentando o que ele queria fazer mesmo, não era daquele jeito. Tinha mudado o comprador da loja, ele estava no lugar errado, eu estava indo lá para ver uma questão de assistência, mas eu vi que ele estava esperando o comprador. Eu cheguei para ele e falei, ó, desculpa, de repente você está esperando aí o fulano, não é mais ele que compra. A compra agora é assim, assim, assim. Em outro lugar, eu ajudei ele de novo. Chegou aqui, depois de um tempo, ele encontrou alguns amigos em comum, falou que aquele cara não tem vergonha na cara. Ainda foi puxar conversa comigo. Assim, assim, assim. Eu continuei ajudando ele. Chegou um determinado momento, amados, que ele foi numa festa de confraternização de um cliente lá em Imperatriz do Maranhão, falar com outro cara lá. E o meu nome estava no meio. A hora que tocou no meu nome, com o outro cara falou, ó, não fala dele não. Eu gosto muito dele, ele é meu amigo. Aí outra situação teve mais ou menos isso. Agora, queridos, o que Deus fez na minha vida? O que Deus fez na vida dele? É isso que vai fazer diferença, irmão. É o nosso comportamento como cristão, como que você responde às adversidades. Porque senão não adianta, irmão. Que tipo de evangelho é esse? Sabe, é difícil isso? Muito. Mas, querido, tantas situações como essa, aí teve uma situação que está aqui, o pessoal do transporte ali. Tinha uma mercadoria desse rapaz que ele queria levar, só que aí tinha, e ele falou, mas ele não vai deixar levar a minha mercadoria. Aí chegou até mim e falei, por que não? Pode levar a mercadoria dele. Sabe, querido, é isso que a Bíblia pede para fazer. Então, muitas vezes, no meio de qualquer tipo de relacionamento, nós já pregamos sobre isso aqui, eu não vou entrar nisso de novo. Você semeia e você colhe. Quando aconteceu o episódio entre Jacó e Esaú, quando os dois passaram por um tratamento, cada um para um lado, lá na frente eles se encontraram. Aí um queria dar presente para o outro, e o outro queria dar presente para um. Ó, eu tenho isso aqui. Não, rapaz, eu também tenho. Não me dá. Não, não precisa. Né? Sabe o que é isso, irmão? Só sofre quando se não pratica os princípios. Então, tem algum problema? Resolva. Tem alguma questão mal resolvida?
resolva, saiba pedir perdão e saiba perdoar. Isso é o evangelho. Mas são aldeias que, se a gente não se atentar, a gente continua habitando nessas aldeias. Aldeias da indiferença, aldeias, sabe, do ódio, Fala para o teu irmão aí, para a gente, né? Fala, para de mimimi, rapaz. Olha lá, teve até um amém lá, ó. Tá vendo? Criança sabe das coisas. Assim, vamos ser diferente em 2026? Amém? Eu vou repetir, o que Deus tem para nós em 2026, irmão, requer de nós mudanças de atitudes, mudanças de mentalidade, metanoia, sabe? Deus tem mais para nós, tem coisas que nós temos que, como Bartimeu, clamar e continuar clamando, mas em dado momento Deus vai te chamar e vai mudar a tua sorte. Comportamento, irmão, clama, Senhor, muda, eu não quero mais viver, sabe, eu sou muito ranziza. Eu não quero ser ranziza. Deus vai trabalhar. Você está aqui? Amém? Você continua me amando? Ufa! Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu sei, ó Pai, como o Senhor sabe, e a Tua palavra também deixa escrito essa situação aqui de Marcos 8, não sem um motivo. Muitas vezes, ó Deus poderoso, nós temos essa facilidade de irar com uma velocidade, Senhor, tão grande, responder, questionar. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Abra o nosso entendimento, muda o nosso tipo de comportamento, de relacionamento. Nos torne, Senhor Deus, ó Pai querido, mais acessíveis, mais fáceis de lidar. Tira de nós, Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que nos separa dos irmãos. Tira de nós tudo aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que nos torna amargos, azedos. Ô Senhor, em nome de Jesus, e nos mostra, Pai, assim como Tu mostrastes para Bartimeu, um caminho novo. Bartimeu começou a seguir pelo caminho, e com certeza nesse caminho, como diz a Tua palavra do Salmo 18, versículo 30, o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e o Senhor é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Senhor, é esse caminho que Bartimeu acessou, um caminho que ele não estava vendo, ele estava à beira desse caminho. Leva a tua igreja para o caminho, a trilhar, a caminhar, de acordo com a tua palavra, de acordo com os preceitos da tua palavra. Nos ajuda nos nossos relacionamentos, nos ajuda, Senhor, nas áreas que nós ainda não estamos vencendo, mas estamos sendo vencidos. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos leva, Pai, a consertos, a pessoas que precisam se consertar com outras. Tira a inimizade, tira a indiferença, tira a dureza de coração. Ó Senhor, ministra as nossas vidas e faz o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Você consegue receber essa palavra? Amém? Então glorifica o nome do Senhor aí, dê a Ele aí toda a honra, toda a glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Depois vocês me cercam aí para a Angélica não me pegar na saída. Queridos, vá em paz, tenha uma semana aí abençoada, e que tudo dê certo aí na sua vida em nome de Jesus.